Bem-vindo. Obrigado. Gustavo, obrigada pela presença, obrigada mesmo. Fazia alguns dias, tá, que eu tava um pouco até inquieto de te mandar mensagem, uma vez que a gente não tem proximidade. Acho que tivemos uma ação em comum, né, em que a gente até acabamos fazendo um acordo, né? Foi feito acordo. Agora teve alguns dias atrás o Marcelo fez um acordo com uma seguradora que tu tava fazendo parte, né? Perfeito. Até acho que foi ontem de manhã, assinei o acordo, falei, ô Marcelo, amanhã o Gustavo vai estar na situação do Frente com Moraes debatendo um papo com a gente. E dada esse ponto de que a gente não tem muito contato, a gente fica um pouco inquieto vamos lá trocar uma ideia, vamos lá conversar. Mas, cara, que depois a gente foi conversando, trocando ideia, e a gente percebe o quanto sempre está disposto a conversar, participar, trocar ideia. Confesso que não te conheço como pessoa, mas do pouco aí que conversamos, né? Reitero, não te conheço como pessoa, mas do pouco que conversamos, ganhou a minha admiração. Poxa. Ganhou, levando pau aí na política, cara. Gente boa pra caralho. O que tu tá fazendo, porra? E é recíproco também. Gostaria também de dizer, agradecer pelas palavras. Sim. E... Porra, rapaz. Claro, a gente acompanhou ali, teve os processos em comum, Sim. figurando como advogado. Dizer que foi uma experiência bacana. Né? A gente sempre vê essa tua iniciativa de fazer, já te parabenizar por essa iniciativa, por esse podcast. Gustavo. Dizer que quem, às vezes, não consegue olhar aqui os bastidores, tudo muito bonito, muito organizado, preparado, com um profissional que é o Leonardo, Sim. fazendo, deixando tudo aqui certo. Então, já te parabenizar. Fiquei muito honrado de quanto me convidasse para abrir esse diálogo. Acho muito interessante, isso daí é importante. Bom, obrigado. Fazer crescer a advocacia aqui em São João Batista, sim, né? Sim. Tu, no início, aqui nos bastidores, perguntava, né, Gustavo? Ô, Moraes, mas qual o objetivo? Duas coisas. E assim, a gente não vai ser hipócrita aqui e tampar o sol com a peneira. O primeiro é a gente ter visibilidade. Eu ter visibilidade. Porque se ninguém me vê, ninguém me contrata. No fringir dos ovos é isso. Estamos aqui trocando ideia para ser visto pela sociedade e, consequentemente, ser contratado. Se eu falar o oposto disso... Pô, obrigada, Leonardo. Pô, tu foi um gentleman. O cara nem espera, mano. O cara nem espera. Porra, obrigado mesmo. Então, assim, o primeiro objetivo é a gente se mostrar, mas a gente aqui se mostrar com um colega advogado. Com um colega advogado que está começando, com um colega advogado que tem experiência, com um colega advogado que a gente tem afinidade, porque daí, trocando essa ideia, a gente evolui junto. Ontem, cara, tu não tem ideia do quanto eu aprendi com a situação aqui do Geiso. Claro, o Geiso aí com 20 anos de experiência, perto de nós dois aí que temos pouco tempo na caminhada, às vezes a gente fica, às vezes até um pouco amedrontado no embate, né, na situação de um processo. Mas não, cara. Pessoa extremamente educada, extremamente elegante, trouxe muito conhecimento aí à baila. Até quero deixar aí registrado. Posso falar em alguma câmera, ô Leonardo? Quero deixar registrado. Diálogo muito, mas muito produtivo com a situação do Dr. Geiso. Trouxe algo que eu acho muito legal, ô Gustavo, que é uma orientação técnica para como um cliente realizar uma denúncia contra um advogado que não está trabalhando de uma maneira ética e principalmente quando o advogado, eventualmente, não queríamos que acontecesse, mas eventualmente acontece, o que fazer se o advogado recebeu e não te pagou. Então, cara, gosta do tema, está passando por uma situação parecida, vai lá no YouTube, Frente com Moraes. Se puder gostar do tema lá, se inscreve no canal, curte, dá uma comentada lá, aquele jargão, comenta, curte e compartilha, que ajuda a gente. Então, assim, Gustavo, cara, ajuda bastante a gente essa troca de ideia. Sim. Então, primeiro é eu aparecer, é nós aparecer. Vamos botar nós e depois eu, né? Fica mais bonito. É nós aparecer, aí depois eu aparecer. Esse é o primeiro objetivo. Falar coisa diversa disso é olhar de uma maneira romântica e a gente aqui já somos adultos, podemos olhar de uma maneira objetiva, com muita tranquilidade, sobretudo ser honesto. Queremos clientes. Sim. Depois, cara, uma função social, mano. Porque o que acontece? O benefício que a gente mais faz aqui no escritório, Gustavo, é o LOAS.
Cara, eu vou te dizer, cara, que a gente tem feito alguns patrocinados e, assim, quando a pessoa entra em contato com a gente, ela está passando por uma situação extremamente delicada, que ela não sabe nem ler nem escrever, só tem a situação de um canal, um canal não, tem lá a página nem a página, tem o Facebook, né, da pessoa, tem o WhatsApp, mas ela não sabe ler nem escrever. E ela entra em contato com nós e está passando por uma certa dificuldade tremenda e não sabe que existia um benefício LOAS. Você já gravava aqui, conversava com o Antônio, que trabalha com nós nos processos administrativos, a gente falava sobre o LOAS, um benefício devido para quem tem mais de 65 e deficientes de qualquer idade. Mas que a sociedade não tem conhecimento, cara. Exato. Muita gente não tem conhecimento. Então, vem nós aqui trocar essa ideia saudável, essa ideia bacana, essa ideia do bem, cara. Sim. No sentido de a gente também ajudar. Uma função social do escritório para a sociedade. Para a o bacana sociedade. da advocacia é isso, né? Sim. Poder, claro, estar recebendo, ser remunerado e, ao mesmo tempo, estar fazendo um bem para uma pessoa. E o que eu acho bacana da advocacia, que difere do promotor e do juiz, que é até uma crítica que eu tenho, tu sabes a realidade do teu cliente que está passando dificuldade. Muitas das vezes ele apresenta para ti fotos, ele consegue conversar contigo, ter um contato maior contigo que ele não tem com o juiz. E o juiz só olha o papel, né? O promotor. Já o advogado, ele sabe da realidade, ele passou por isso e o juiz deveria também passar por essa realidade. O Ministério Público também deveria passar por essa realidade de saber como é que é na prática realmente tratar com pessoas carentes, que passam por dificuldades, que está passando por um desafio na vida, porque a gente sabe, o juiz ali olha o processo, olha as páginas, ele não conhece como um advogado conhece aquela realidade. E às vezes falta até um pouco de, como é que eu posso colocar, assim, uma empatia de repente. Por exemplo, um juiz que nunca sabe essa realidade de hipossuficiência de pessoas que, como o doutor comentou, a grande parte da sociedade não sabe o que é isso, né? Não sabe o que é experimentar, quantas pessoas que estão passando necessidade. E um magistrado deveria ser o primeiro a saber disso, né? É uma crítica que eu tenho, enquanto advogado, que eu vejo isso. Uma coisa que a gente tem feito, Dr. Gustavo Green, que tem dado uns efeitos bacanas, tá? Dizia esses dias para uma das pessoas que trabalha com nós, o Eduardo, lá de Tijucas. Cara, quanto mais tu conseguir ser realista no processo, mais tu seja. Qual é o exato problema do cliente? Ele tem uma sequela. Qual é a sequela? Ele não consegue levantar um braço. Então, tira uma foto dele, certo, não levantando o braço. Perfeito. Qual a função dele? Ele é metalúrgico. Faz uma filmagem dele trabalhando na metalúrgica. Junta a filmagem, junta a foto. Qual é as outras funções que ele faz além daquela que ele está fazendo ali no dia da filmagem? Tu sabe? Não, então vamos buscar o LTCAT, porque o LTCAT, o PPP que a empresa tem, ela é obrigada a ter, vai dizer exatamente quais são as funções que ele faz. Pega aquelas funções, joga no YouTube, pega a imagem, cola na inicial, e daí com essas situações a gente vai transcorrendo a realidade fática para o processo. Exatamente. Tem algo que um colega advogado faz, não conheço ele pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele, vende bastante curso aí na internet, o Dr. Euro, até mora agora em Floripa, morava no norte do Brasil, agora está morando ali em Floripa. Tem que ir lá conhecer aquele cara pessoalmente, cara. Pensa, sou fã do rapaz, tá? Um menino novo, muito, muito esperto, e esses dias ele estava colocando uma situação interessante, que está no seguinte sentido: como inovar na petição inicial? Grava um vídeo animal, mas um vídeo animal, cara, que mostra, claro, não ações em massa, né? Uma ação específica, né? Ações em massa não tem como fazer isso. Mas numa ação específica, onde ali é algo um pouco diferente, uma situação peculiar, grava o cliente falando, coloca no YouTube, gera um link em segredo, disponibiliza na inicial, pede segredo de justiça, e sobre aquele ponto só vai ter acesso o magistrado para ir lá e ver o vídeo. Uma boa ideia. Boa ideia. Cara, pequenos detalhes que permite com que a gente faz exatamente isso. Levar a realidade para o juiz.
Exatamente. Levar a realidade. Porque se não levar... O que é muito massa, cara, é quando a gente vai fazer uma sustentação oral no tribunal em Florianópolis e a gente vê o desembargador que era advogado. Boa. Isso. Oh, que respeita as prerrogativas, que conversa com o advogado. Um delegado que já foi advogado. Exato. Cara, servidor público que já foi advogado é outra Exatamente. pegada. É outra Exatamente. Ele sabe da realidade, os desafios da advocacia. Sim. Essa questão da gravação, eu também acho bem interessante essa questão, trazer essa realidade, mas já a questão da petição inicial, mas trazendo a questão para testemunha também. Boa. Quem nunca, né, doutor, já passou por uma experiência que a testemunha, enquanto conversava em off com o advogado, dizia, não, que os fatos ocorreram dessa maneira. E chega na audiência, fala aquilo, em vez de falar aquilo que ele comentou, não, fala diferente. Já aconteceu. E o advogado fica com aquela cara. Então, também é importante fazer esse... Claro que isso, na prática, às vezes pode ser um pouco trabalhoso, mas era interessante ser testemunha, não. Ou faz um termo, ou está gravado, porque, então, não. Calma, excelência, está aqui o vídeo, onde a testemunha aqui, antes de iniciar a audiência, ela citou esses fatos. Então, em qual momento que ela está falando a verdade? Para resguardar também o advogado, né? Para que aumente o êxito também. Já aconteceu de testemunhas para o advogado, para a parte, não, aconteceu isso, isso, aquilo. Chegou na audiência, ele fala diferente. Se ele falar diferente na audiência, o advogado ainda tem um recurso, que é acostar essa gravação ou mostrar essa gravação para dizer que ele falou algo diferente daquilo que ele está falando agora. Perfeito. Uma coisa que acontecia muito, doutor, e foi uma experiência bacana que eu passei lá no passado no seguinte sentido. Advogado iniciante ia para a situação da audiência com o contexto das perguntas para fazer para a testemunha, que eu já tinha feito para ele uns 6 meses, 1 ano antes, né? E tava lá as perguntas. Fazia a entrevista, quando fazia a entrevista com o autor da ação, o reclamante, quando fazia a entrevista ali com a testemunha para ver se realmente o ônus, se fosse nosso, a gente iria conseguir demonstrar e ter procedência, e por isso entramos com a ação, né? Embasado numa expectativa de ganho. Depois ia só para a audiência e não raras vezes a testemunha ela falava o oposto do que ela falou. E daí o que eu percebi? E por que eu fazia assim? Cara, isso é muito massa. Principalmente para o advogado que está começando. Até esses dias eu conversava com uma advogada que eu penso ela vem com essa ideia da advocacia quando a gente começa. De que a gente não pode instruir testemunha. Cara, instruir testemunha não pode. Isso certo. Até é antiético, né? Não vai orientar a testemunha a mentir. Isso a gente não pode fazer. Só que o que acontece? Cara, protocolou ação, audiência de conciliação, instrução, a depender da vara, é 2 anos. Sim. Então, tu não vai instruir a testemunha, mas tu vai relembrar fatos que foram dialogados para que a testemunha se situe no tempo e nas memórias dela. Então, assim, cara, é extremamente importante, cara. Sim. Agora faz tempo que eu não faço instrução, mas quando eu fazia instrução, o que eu colocava? Eu fazia a pergunta e dizia a resposta que a testemunha me falou há 2 anos atrás. Na época eu te perguntei isso, tu me respondeu isso. Confirma realmente isso aqui? Exato. Tu tem lembrança disso aqui? Fazia a pergunta e daqui a pouco, doutor, mas eu acho que não é assim, mas foi isso que tu me falou na época. Tu tem certeza ou não? Serve até como o teu cliente também. Sim, porque a nossa petição inicial, claro que ela é embasada com fatos, com provas, mas também com o alegado de uma situação que ele experimentou, coloca na petição inicial. A outra parte, ela vai querer verificar se ela encontra alguma inconsistência com a petição inicial com o teu cliente, no depoimento pessoal. Justamente. Então, relembrar para o próprio cliente. Relembrar. Não só para o autor da ação. E se tiver esse link, depois o cliente não pode dizer, não, mas isso daqui o senhor colocou de forma equivocada, que eu não falei isso, não, mas está aqui gravado. Então, assim... É importante. A gravação, cara. A gravação é algo que a gente não faz ainda, tá? Mas que seria interessante. Sim. Um termo... Isto. Né? Que ele passa os fatos, né? Importante é algo da gente pensar de colocar em prática, mas é uma logística, né? Porque tu tem que gravar, guardar. Até a gente tem um sistema aqui muito bom, cara, que é a gente passou no decorrer dessa meia década trabalhando por uns 3 sistemas. A gente usou o ProMad,
usamos acho, um outro programa massa também. E o terceiro, que é o que a gente usa atualmente, cara, é animal. O ProJuris, cara. ProJuris? O ProJuris. O Astrea, já viu ele? O Astrea. O Astrea. Hoje eu uso ele atualmente. Cara, mas o ProJuris é melhor. Cara, não nos adaptamos. Às vezes é uma questão de adaptação, mas muito advogado fala da Astrea. Até sigo uma advogada que ela faz propaganda direto do Astrea. Sim. Não deve ganhar para falar do Astrea. Mas o ProJuris eu falo de uma maneira bem tranquila, tá? A respeito da plataforma, e ela é muito didática. Porque assim, o que a gente precisa pro nosso dia a dia? Cara, tem que ser didático, Gustavo. Tem. Se não ser didático, é perda de tempo, cara. Concordo. Tem que ser papo e segue o baile. Sim. Segue o baile. E do ProJuris consegue colocar gravação? Tudo. Tudo isso daí é uma detalhe completa. Sem limite de armazenamento. Puxa. Pode botar 1 bilhão de coisas. Olha só. Não tem limite de armazenamento. Até eu pensei numa época em comprar um servidor. Até cheguei a fazer orçamento aqui em São João. Aqui no rapazinho que faz na CIA do computador ali. Cheguei a fazer na CIA do computador alguns orçamentos de servidor. Só que o servidor, eu puxo a responsabilidade para mim. Sim. Se eu tenho uma plataforma, a responsabilidade é puxada para ela. Exato. Então não é eu responsável, é ela. O meu trabalho é botar. Assegurar. Não, e é bacana que os outros advogados conseguem acessar o sistema, conseguem analisar, ver os prazos, né? Tudo, sim. E cada um tem um login. Só é um pouquinho caro. Por exemplo, cito o Promad, que está bem vivo na minha cabeça, que foi a transição do Promad para o Astrea. Depois foi tudo uma bagunça. Mas o Promad foi muito marcante para mim. Que a gente não conseguia pegar todas as informações de uma vez só, tinha que ser 1 a 1, cara. Nossa, pensa a tristeza, cara, para sair daquele Promad que foi, meu senhor do céu. Os processos vinculados, tem que colocar sim, um por um? Um, cara. Noite, ficou quase 1 ano, cara. E daí o Promad não era didático. E daí a gente teve, para nós não foi, né? Pode ser para outras pessoas, é uma questão de adaptação, né? E algo que achei muito bacana, né, relacionado ali à questão atrelado ao Promad, se comparando com a situação do ProJuris. Eu ia falar do preço, né? Uma coisa que chamou a atenção dos outros sistemas comparado ao ProJuris é o custo. Tipo, o ProJuris cobra uma taxa por pessoa. Certo. Mensalidade mais uma taxa por pessoa. Certo. E daí o que encarece. Sim. Então, é um pouquinho salgado, mas compensa, cara. E nunca falha. Sim. Nunca falhou, nunca deu delay. Recebimento, intimação, né? Já tem uma movimentação, já as intimações, recebe. Cara, eu confesso a ti, nós ainda estamos conseguindo cada um cuidar das suas, né? Mas vai chegar uma hora que vai ter que ter uma pessoa só para cuidar e distribuir as intimações. Mas né? o sistema faz o alerta também. O sistema faz, mas Deus é Zeproc avisam, sim, né? também avisam também. O Zeproc é mais tranquilo, só seu, o TRT, que daí é pela situação da intimação online. Eu para mim, não me vejo não utilizando um sistema também para organizar o escritório. Antes era no caderninho, no calendário. Nem a pau. Não tem como. Não, não tem mais como. Hoje que daí tu vai, ainda mais tu, né? Porque enquanto tu tá trabalhando dentro do escritório sem se mostrar na mídia, até é tranquilo. Às vezes tu tem um cliente um pouco mais caro, mas quando tu começa a ter essa conotação, quando tu começa a ter essa notoriedade, né, Gustavo? Cara, tu vai esses dias em Itapema, lá de São João Batista, aquele advogado que é vereador, cara, em Itapema, mano. Sim. E no TRT de Brusque, antes da pandemia, se não me engano também, teve as situações aí de ouvir a situação do teu nome, então assim... Então, cara, tá na mídia, mano. Sim. É uma responsabilidade maior, né? Logo, tem mais trabalho. Com certeza. Tem mais, só o cara tem que cuidar, né? Porque essa responsabilidade, esse crescimento, vem com ele também alguns efeitos colaterais, mas que eles são inerentes ao crescimento. Me fizesse lembrar daquela frase, aquele filme do Homem-Aranha, para descontrair um pouco. Com grandes poderes e grande responsabilidade. Pois é isso, cara. Cara, se tu quer crescer sem... Pra descontrair um pouco, né?
Mas é verdade. Mas, Gustavo, mas é exatamente assim, mano. Isso daí, Cara, isso se tu não quer ter poder, mano, fica de boa. Sim. Não vai ter problema nenhum. Mas espera pra ver o poderzinho. A galera vai cair valendo, querendo tirar o teu poder. Isso é verdade. Bacana. ProJuris, eu quero pesquisar sobre ele. Cara, quero pesquisar. vai gostar, cara. Vai gostar. É a melhor plataforma. A gente fez teste com umas... Na época, a gente estava trabalhando entre 6 pessoas no escritório. Cada um pegou um sistema para testar. Ficou testando lá uns 6 meses antes de trocar. E daí foi uníssono entre nós, o ProJuris. Que bom. Quem sugeriu o ProJuris foi o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo, inclusive, foi a primeira pessoa que participou aqui do podcast. A gente inaugurou o primeiro podcast trocando uma ideia com ele. Legal. E ele veio com essa influência do Sim Vogel ali de Brusque, né? Agora, perfeito. O Dr. Marcelo agora foi o... Sim, recordo. Associei agora. Sim. Bacana. O Dr. Marcelo é gigante. Hoje ele estava fazendo uma audiência aqui. Bacana. Aqui, se ele ver esse vídeo, um abração aí pra ele. Se ele tá vendo esse vídeo, se ele for ver esse vídeo, um abração aí pra ele. Vai sim. Cara, rapaz, Não, já... Vai... Já tá voando. Sim. Já tá voando. Um dos advogados mais inteligentes, jovens. Bacana. Da idade dele, é o advogado mais inteligente que eu conheço. Que bacana. E digo sem medo de errar. Tá? Que bom. Por ter visto, acompanhado. Sim. Mas, brother, se me permite, antes aí da gente até entrar no mérito, né? Ô, Gustavo, cara, se tu puder ir se apresentar, né, cara? Dizer onde é que é teu escritório, quanto tempo tu está advogando, qual a área que tu mais atua. Pra gente, a galera aqui de São João te conhece, mas amanhã eu tô lançando um patrocinado. Vou pagar pro YouTube e mostrar nós lá em Balneário Camboriú, pagar pro YouTube mostrar nós lá em Floripa, ali em Itapema. Então agora é a oportunidade de tu vender o teu peixe, e tu vendendo o teu peixe, eu vendo o meu. Claro. Meu nome é Gustavo Green, tenho um escritório na frente da Escola Estadual São João Batista, que essa escola fica ao lado do Fórum, na rua Taviano Dadã. Green Advocacia, né? E... Cara, eu achei que era lá perto da Padaria Esther, caralho. Padaria Esther? Não. Achei que era lá, mano. Puta merda. Hoje eu falei pra minha filha, passei lá tomar café. Aqui, ó, o rapaz que trabalha aqui vai estar com nós. Que merda. Desculpa, porra. Não, pô. Aonde exatamente ali? Na frente do fórum? Não, fica na frente do colégio. Esse colégio fica ao lado do fórum. Fica exatamente na frente desse colégio. Então embaixo tem uma academia Top Fitness. É uma sala nova, ela 2021, segundo andar. Porra, tu fosse campeão também, né, mano? Segundo andar. Só porque é conhecido, porque se não fosse conhecido, não ganhava, cara. Eu vou te falar. Assim, cidade pequena tem que ser na calçada, cara. E eu vou te falar mais. É uma dificuldade de encontrar uma sala comercial, tá? Aqui em São João? Aqui em São João, quando eu queria instalar o escritório, achei uma que deu problema. E não achei outra. Não achei. E, bom, é aquela que surgiu, ficando boa localização, mas o problema do segundo andar. E concordo contigo. O melhor seria na calçada, né? Aqui com mais acessibilidade. Mas, na época, em 2021, foi aquela sala que eu encontrei. Foi aquela sala que eu encontrei em São João Batista. Cara, ainda bem que tu tá em destaque, tá? Porque se não tivesse em destaque, não, mano, concordo, é difícil. Concordo. Não que seja impossível, mas é um pouco difícil. Eu acredito numa... Eu vou te dizer que o meu coração diz que hoje tu pode estar em casa e tu pode ter sucesso. Sem problema nenhum, dado as mídias sociais. Sim. Só que, se tu seguir a regra geral de antigamente, de que se tu for visto, tu é lembrado, facilita o caminho, né? Sim, facilita exatamente. O caminho. Exatamente. Tem outros meios? Tem, beleza. Mas tu tá na calçada, tu ter a placa ali na calçada, facilita a situação facilita. do contexto. Aí me formei em 2018, já no curso da faculdade já fiz a prova, então depois do diploma já consegui já advogar. E desde então estou na advocacia. E o que me ajudou, assim, que eu posso falar, que foi muito bom, uma experiência muito bacana para mim, foi ter trabalhado no fórum. Bacana, cara. Foi ter feito estágio no fórum. Bacana. Ali, para mim, foi muito bacana mesmo. Sim. Até hoje, como advogado, eu peguei uma base muito grande ali. Sim. Que eu tive a oportunidade, fui voluntário lá,
Ainda não era a época de notas de... Sem remuneração? Sem remuneração. Porra, campeão, hein? Não, e eu tive um desafio ali com uma juíza ali gigante, tá? Gigante. E ali eu já tive que ser advogado ali já, estagiário, mas hoje como é que funciona? O aluno que tira notas boas na universidade, ele apresenta num fórum, a secretaria do fórum vai lá, verifica o aluno de direito com um índice de notas maiores e seleciona esses. Sim. Só que na época não, na época era o juiz que selecionava. Sim. E eu coloquei isso na minha mente, eu quero ter a oportunidade de trabalhar no meio, eu sempre busquei isso. E foi um momento muito difícil, porque eu ainda pagava a universidade, eu trabalhava num escritório de topografia, com medição de terras, mas eu queria, poxa, se eu tivesse oportunidade, eu queria trabalhar no meio jurídico, até para saber, poxa, será que é realmente isso que eu vou querer? Eu quero saber como é que é, eu tinha uma curiosidade gigante. Boa pergunta, boa indagação. Aí o meu pai, a gente foi lá no fórum, aquele clima de velório, né? Que quem não é acostumado no fórum, entra a primeira vez, é igual entrar numa delegacia. Eu pensei, meu Deus do céu, que clima pesado. Mas depois vai se acostumando e hoje é normal. Mas eu me recordo que, poxa, que as pessoas assim com semblante triste e... Claro que ali não é um lugar para se sentir feliz, né? Quem convive ali, tirando os funcionários, né? As pessoas estão ali para resolver pendências, processos. Aí comecei como voluntário na distribuição. Vinha um processo, eu tinha que cadastrar as partes e... Aí Era físico ainda? Era físico. Caraca, era físico. Mano, meu Deus. Cadastrar as partes, cadastrar CPF, RG. Só que eu também sempre antenado. Tá, isso aqui é um trabalho mecânico, mas eu era o estagiário mais chato do fórum. Eu fui o estagiário mais chato pro servidor. Eu perguntava, tá, mas o que essa caneta faz, por exemplo? O que significa essa palavra? O que significa isso? Por que esse processo está aqui e não está aqui? Assim, extraí tudo deles, tudo. Fiquei 3 meses na distribuição, voluntário. E mais, né? Nem café eu tinha direito, tá? Caralho, mano. Não, café... Claro, e isso aqui é até uma crítica, né? Por que não podia dar um cafezinho pro voluntário, né? Puta lá, merda. Porque não podia tratar bem o estagiário, né? Aí não ia. E tinha um estagiário remunerado. Não, o fórum é loucura, porque é muita hierarquia. O que eu acho brilhante da advocacia? A gente é autônomo, tu és o juiz aqui dentro. Sim. Né? Tu que decide, a gente é autônomo, e a gente não tem essa hierarquia, né? Exato. Só que lá no fórum tinha uma estagiária que como ela era estagiária remunerada, ela se achava no direito, não, pegava o café, não oferecia, dizia que eu não podia tomar. E era uma coisa assim que nos fóruns, infelizmente, o serviço público tem essa hierarquia, né? Que foi uma das decisões que eu não quis tomar em razão disso. Preferi ser autônomo, trabalhar com isso, né? Com a advocacia. Esse foi um dos motivos. Até tem o Dr. Diego, pessoa porque eu tenho um grande carinho, deixar aí um abraço para ele registrado. Sim. Ele disse que o legal da advocacia é que nós, enquanto operador de direito, somos o primeiro juiz da causa. Ou seja, tu tem o poder de decidir que tu não quer advogar. Concordo. O poder de decidir que, cara, esse cara tá mentindo, mano. Concordo. Eu vou, sei lá, fazer mais caro para não fechar o contrato. Ou vou fazer de graça, porque, porra, isso aí... Exato. Machucou, cara. Exato. Isso aí eu vou fazer um pro bono. Uma grande justiça, né? Então, é essa situação bacana que nós, autônomos, sobretudo advogado, temos e que a gente tem que render elogios, né? A nossa... A nossa categoria quanto à situação do ponto, né, que tem uma responsabilidade grande, realmente são os primeiros juízes da causa, né, doutor Gustavo? Exatamente. Mas desculpa, acabei te interrompendo. E a questão ali, né, do advogado, né, do fórum e tal, aí foi onde que eu comecei a cada vez mais ainda gostar mais do advogado, né, do papel do advogado. Via, por exemplo, processos que... por exemplo, o que eu acho mais interessante, principalmente enquanto eu estava estudando de direito, é uma função muito honrosa, a função do magistrado, do juiz. É uma função
é sem palavras, é um julgador, merece total respeito. Só que o juiz de ofício, ele não vai ali dizer, poxa, aquela pessoa está sofrendo uma injustiça e eu vou agir. Quem faz isso é o advogado. O advogado que está levando a causa, o problema para o juiz. O juiz sozinho não resolve. Então, o que me fascinou pela advocacia foi isso. Está sofrendo uma injustiça? Se não é o advogado levar essa injustiça para o judiciário, a injustiça vai continuar. Cara, forte, hein? A injustiça vai continuar. Muitas pessoas falam assim, o advogado, a fama do advogado, não, porque eu tenho um receio de advogado. Se eu falasse diferente, poderia estar mentindo. Muitas pessoas falam, né? Piadas de advogados, né? Piadas que associam com o espertinho, né? Querendo tirar vantagem, ou de não ter confiança no advogado, que às vezes o advogado não exerce um papel tão fundamental na sociedade. Eu já peguei até, inclusive, familiares falando, só que eu sempre faço a indagação. Se a Celeste que vai lá e corta a tua energia indevidamente, é o juiz, é o promotor que vai pegar e levar essa situação e já vai resolver? Ou é um advogado que vai ter que levar isso para o judiciário e aí sim essa questão vai ser resolvida? Não, precisa de um advogado. Não, então, um advogado é um papel essencial para a sociedade. Sem ele não tem justiça, sem ele não existe isso. Tu vais continuar tendo injustiça. Então, às vezes, as pessoas, né, que não têm tanto um discernimento falam isso, né? Já está no dito popular, só que sem advogado a pessoa ainda vai estar sendo injustiçada e não vai ter como resolver esse problema. Mas sem dúvida. Até tem um termo, né? Que é difícil da gente entender, mas de uma maneira resumida é o que tu está falando, né? Que é o munus público, né? Exato. É uma atividade que o advogado exerce e que é essencial à situação da vivência em sociedade. Exatamente. É indispensável a justiça, a situação da presença do advogado para Exatamente. O teu caso no LOAS. O juiz federal lá não vai dizer, não, aquele tal fulano, eu já identifiquei aqui que tem uma pessoa aqui com problema, já vou corrigir. Não. Se não tiver um advogado para levar esse caso da melhor maneira possível, ele vai continuar ainda sem receber o LOAS. Perfeito. E o Gustavo, nesses 5 anos já advogando aí, qual que já te fascinou uma área em específico ou tu atua ainda praticamente em A área criminal. Criminal? A área criminal tem uma... Achei que era empresarial, mano. Não. Cara de advogado de empresa, cara de advogado de empresa. Envolvido com a política ainda, por Deus do céu, que eu achei que era advogado empresarial, cara. A questão criminal, o direito, né? O direito criminal em si. Caraca, mano. Ele sempre me fascinou na faculdade. E a questão também de... Uma outra questão que eu também gosto muito de estudar é o direito relacionado a conflito de imóveis, regularização de imóveis, que isso também é uma questão que me fascina também. Que eu acredito que é em razão do meu primeiro emprego ter sido nessa área de topografia. Tem influência, tá? Tem influência. Em regra, a gente é determinado que aqui em São João... né? Exatamente, que aqui em São João Batista também, em região, a gente tem um grave problema de imóveis sem escritura. Mas, cara, a galera meio que me parece um pouco despreocupada, tá? Porque já fiz algum patrocinado, tá? De regularização de imóvel. Certo. Vêm as pessoas, converso, mas não fecha o contrato, cara. Claro, certo. Às vezes falta de técnica daquele que atendeu para fechar o contrato, mas às vezes a pessoa pensar o seguinte, cara, é 10% do imóvel para mim regularizar esse imóvel. Eu não quero vender ele, para que eu vou regularizar? Até exatamente. Se fosse baratinho, fazia. Aí não tem como o advogado cobrar baratinho, porque o trabalho ele não é facinho. O trabalho é extremamente complexo. Exato. E vai ter, em regra, um custo ainda com o próprio processo para o autor aí dessa regularização. Não vai ser só o custo com o advogado, vai ter outros custos também. Perfeito. E daí a pessoa não quer gastar R$1, cara. Quando que quer gastar? Eu preciso vender, tem que regularizar. Tem que fazer o inventário para poder vender. Daí tá lá na corda no pescoço, não tem escolha. Daí vem e regulariza. Sim. Cara, quando não é essa situação, se não for quase de graça,
não regulariza a parada do imóvel, cara. E é uma questão... dificuldade, tá? Muitas que pessoas, a gente tem aqui em São João para fechar contrato dessa natureza. Quantos clientes que vieram para fazer um contrato de compra e venda e o imóvel não está escriturado, ou o imóvel está situado numa escritura maior, que, em regra, o corretor de imóveis nem poderia vender uma situação dessa. O Cresci proíbe, mas é cultural isso daí. É cultural. Geralmente, quem procura para fazer uso capião é porque está vendendo e outra parte exigiu, ou porque está com receio de sofrer algum problema, ou que algum herdeiro lá está quase falecendo e vai precisar da assinatura dele para depois não se incomodar. Geralmente é nessas situações. É difícil ver uma pessoa que diz assim, não, eu estou aqui com aquele imóvel lá parado e eu quero resolver essa questão. A gente pega, principalmente no interior, muitos casos que não tem escritura, né? Sim, pega a pra não dizer escritura, todos. pega uma escritura lá, vários hectares, e a pessoa tem só ali uma fatia e não dá para desmembrar porque é rural. Aí rural só com 30 mil metros quadrados. E daí a pessoa, por exemplo, tem um lote lá de 1.000 metros quadrados, não consegue fazer o desmembramento. Tem que ser pelo uso capião. Só que aí o uso capião, ela vai conseguir ter a escritura, mas ela vai ter que despender ali o valor do cartório, ata notarial, só de assinatura, se tiver bastante extremante, R$7 cada assinatura. Cara, essa é uma área que me chama a atenção. Até a gente está quase em fase de finalização de uma imobiliária ali em Tijucas Moraes, empreendimentos imobiliários, bem empolgado, acho que mais uns 40 dias aí. Poxa, que legal. Termina tudo, mas é um gasto e gasto e gasto e gasto. Tô quase sem dinheiro, rapaz. E a porra não inaugura, mas, meu Deus do céu, cara. Cara, abre um escritório para ver o que é ser advogado. Abre um escritório para ver, cara. É um custo cara, alto. empreender não é de barbada. Alto, muito alto. Compra as cadeiras, 11 mil. Compra os móveis, 30 pau. E muito aí alto. tu vai à frente, mas é verdade. É um gasto aí que não para mais. Sim. Nós, enquanto operadores, que advogados também são, empreendedores, tem essa necessidade de, às vezes, segurar um pouco da... E até eu lembro do Marcelo Endran, aqui depois... Pô, tu também tá famoso, né, cara? Tá aqui no podcast, daqui a pouco no podcast do Marcelo. Eu até brinquei. Porra, o bicho tá... Mas foi coincidência, né? Foi coincidência, pior que foi coincidência. Ou tu já sabia a data aí? Vou fazer os dois no dia só, né? Eu até fiquei preocupado, que o teu convite foi o primeiro. Sim. Aí depois veio o Marcelo e convidou. Eu pensei, fui lá na tua agenda primeiro, né? Fui na conversa. Não, mas o teu é até às 9h30 e o dele começa às 10. Bacana. Aí, claro, eu avisei minha esposa, né? Não tem horário pra... Ô, galera, sai 6 horas da tarde, meia-noite em casa, né, meu? Isso tá onde? É verdade. Mas Mas a área do uso capião... Isso, e daí eu ia até te fazer essa indagação, né, o Dr. Gustavo Green? Porque aqui tu tá ali forte no imobiliário e no penal. Eu tenho uns amigos que estão na parte de direito imobiliário. E um que cito aqui, que tem uma grande admiração e estima, porque ele tem um... Cara, o bicho ele anda no 1000%. Tem aquele cara que é 99%, tem aquele cara que é 40%, o Dr. Gilmar é 1000%. O bicho voa, cara. Fechou. 1000, toda hora faz um nego. Um dia tem 24 horas, parece que pra ele tem 48, né, cara? Ele tão ligado que tá o dia inteiro. Às vezes eu vou tomar um café com ele, é loucura. Perfeito. Não para. Sim. E está forte no ramo do direito imobiliário aqui em São João Batista. E ele atuava muito no direito penal. Também doutor Ítalo, muito atuava no direito penal. E vida e mexe eu encontrava os dois aí nos corredores do presídio, porque atuei bastante no direito penal no início da carreira. E esses dias até conversava com o doutor Gilmar, conversava também com o doutor Ítalo e dizíamos que, cara, o penal aqui em São João... meio que, ainda que tu goste, o mercado não te sustenta, né? Ou eu estou equivocado? Estamos equivocados, doutor Gustavo. A questão... É difícil ver um advogado, não, só mexo na área penal. Eu só sou especialista nessa área criminal. Sim. E assim, uma outra situação que o penal,
ele é mais presencial, cara. Ele Sim. não é tanto online. Eu consigo fechar um contrato de benefício do INSS na Paraíba, com tranquilidade. Mas eu não consigo fechar um contrato penal em Itajaí, aqui quase do lado. Porque o cliente ele tem uma necessidade de estar presente, sentir a confiança, ter aquele linhame, aquele calor humano, né? Posso tirar uma dúvida contigo? Até duas, porra. Como é que faz para cobrar um cliente, por exemplo, da Paraíba? Da Paraíba? De outro estado, né? Conseguisse o benefício. Ora! Conseguisse, Faz umas orações. conseguisse o benefício administrativo, por exemplo. A conta, eu não faço essa área, mas eu acredito que vai para a conta bancária dela, do cliente. Perfeito. Como é que faz essa questão de conseguir fazer com que o teu trabalho... Perfeito. Né, olha só, o Dr. Gustavo Green, uma pergunta muito boa, tá? Mas muito boa mesmo. E eu respondo ela de uma maneira muito objetiva. Eles não ficam sem pagar. Quem mais me deve é quem tem grana, mano. Quem não tem grana, paga. Todos os centavos. E ainda dá uma gorjeta. E ainda... Cansei de ganhar... Esses dias eu ganhei uns 4 panos de prato. Até postei no Instagram. Olha só. A pessoa foi lá, queria... É porque se eles precisar novamente, eles querem contar contigo, né? Nunca, cara. Perfeito. Tivemos... Poxa, que bacana. Nunca. Que bacana. E assim, cliente da Paraíba, cliente da Bahia, cliente do Roraima, porque tudo não adianta ter um contrato mais perfeito que seja. Sim. Claro, só que a gente se resguarda com o contrato, mas não para executar o cliente, mas para não ter problema com o cliente se ele perguntar o que está cobrando. Não, claro. Isso, por exemplo, né, a gente cobra um valor um pouco elevado, que nem esses dias eu tive uma reunião, primeiro com... O cliente chegou no meu... Só para explicar a logística, né? O cliente chega no meu WhatsApp, do meu WhatsApp eu passo para um assessor e o assessor passa para o advogado. Então, é sempre esse caminho. Meu celular, assessor, advogado. Chegou no meu WhatsApp, passei para o assessor marcou horário, chegou com o advogado, não fechou o contrato. Voltou para mim. Ô, doutor, mas como é que é isso, cara? Vocês querem cobrar 30% e mais 3 salário mínimo? Os caras que cobram 20%? Exato, Daí assim, olha, tranquilo. Só que o que acontece? A gente está há mais de meia década trabalhando a nível nacional e internacional. Temos alguns clientes dos Estados Unidos, na Europa. Mesmo? Sim. Puxa. Estamos aí. E assim, é meia década de história mais, né, cara? Mas que eles recebem o benefício aqui no Brasil, do INSS ou... Não, daí clientes do exterior mesmo, né? Não de demandas do INSS, outras demandas, né? Tá. Entendi. Isto. E estamos com... Que bacana. Dois escritórios. Aqui em São João, ali em Tijucas, 10 pessoas trabalhando, né? Estamos aí nos organizando para abrir imobiliária. Bacana. E com um terceiro escritório em vista em Balneário Camboriú. E a pessoa, para cuidar dela, vai ter 3 profissionais. O assessor, o advogado e eu, Moraes. Então, assim, o custo é alto para o cliente, mas o custo é alto para nós, enquanto operador de direito. Com certeza. Então, é caro? Concordo. Mas se cobrar menos, a gente paga para trabalhar, cara. E daí, aqui a gente tem uma política muito legal, Dr. Green, que é no seguinte sentido. Ninguém tem salário fixo. Todo mundo tem porcentagem. Todo mundo. Uma injustiça tremenda, cara, que eu via nas empresas e que eu disse, cara, eu como empregador, se um dia eu puder, isso não vou ver jamais. Que é o seguinte, eu uso muito o exemplo do que fiz, né, enquanto operador, né. O cara... Produz 1.000 par, ganha 2.000. Produz 2.000 par, ganha o mesmo 1.000. Pô, mas produziu o dobro. É verdade. Então, qual que é a ideia? Tu ganhar pelo que tu faz. E não ganhar pelo teu horário de trabalho. Então, eu estou 8 horas no escritório. Só que se eu estou 8 horas no escritório e eu ganhei 50 mil no dia, eu vou ganhar uma porcentagem sobre 50 mil. Eu trabalhei no escritório 8 horas, não rendi nenhum real. Não vai ganhar nenhum real. Perfeito. Então, tu ganha pelo que tu faz. Concordo. E tu não ganha pelo teu cargo. Exato. E é muito massa, cara. É muito massa. Bom, muito bom isso. Mas respondendo a tua pergunta de uma maneira objetiva, se o cliente não querer pagar, pode acontecer da gente ter que executar, né? Tivemos aí, cara, em mais de meia década trabalhando, teve só um cliente que eu executei. Só depois, mais nenhum, tá?
Bacana, bacana. Mas tem que é muito na sorte, né? Uhum. Na Sim. sorte, não. É na sorte. É na sorte. Lá na Paraíba vai ser na sorte, cara. Porque se tu querer citar o cara pra cobrar, tu acho que o oficial de justiça nem vai em alguns lugares, tá? Porque é nos rincões, tá? Claro, nos rincões. claro. Mas dá certo, tá? O pessoal hipossuficiente, eu te digo, sem medo de errar, que em regra, não fico devendo nenhum centavo. Que tá? bacana. Pelo que contrário, o cara... Aí, não todos, né? Mas eu percebo que eu tenho tido essa experiência. Quanto mais rico, a chance maior de ficar devendo para ti, tá? Mas, reitero, uma experiência que tive e que não dá para tomar isso como base para a realidade. Mas isso eu digo sem medo de errar. O hipossuficiente sempre pagou. Nunca ficou devendo nenhum centavo. Ainda que os honorários sejam, às vezes, um pouco alto, tá? Bacana, Ô, Gustavo, a gente abriu ali uma caixinha de pergunta ali, cara. Sim. E tem algumas situações que são peculiares. E se tu me permite... Claro. Essa é uma situação que se reiterou aqui algumas vezes ali na caixinha de pergunta. Que é a seguinte. Por que tu, Gustavo Green, foi se envolver com a política? Por que você está fazendo esse podcast? Devolvo a pergunta. Por que tu foi na política? Foi um momento de loucura. Ser bem honesto, né? Foi... Bom, e é engraçado porque geralmente da minha família, ninguém assim que eu tive um contato próximo, nunca ninguém foi envolvido com política, com prefeitura, né? Tem o meu avô, que ele foi vereador na cidade de Canalinha, mas isso lá em 1973, né? Bom, nem nasci em 93, nem era nascido e nunca acompanhei. Eu até, para falar a verdade, eu sempre tive preconceito com político. O advogado normalmente tem, né? É uma quebra de paradigma. Eu sempre tive por exemplo, eu sempre conto isso, se tivesse um vereador ali num lugar, eu sempre tive um pouco assim de barreira em razão de como que a política é feita no Brasil, né? Não generalizando, mas, por exemplo, o político, né? Hoje eu estou passando por essa fase, né? Mas hoje eu estou exercendo essa função política e a gente tem, às vezes, pessoas... o honesto não se mete, né? O honesto não deveria se meter. Que eu tive um pensamento contrário. O honesto que tem que participar desse meio político. E mais, não só o honesto, o capacitado também. Porque se tu for só honesto, tu vai ser uma massa de manobra no meio das pessoas que estão ali para utilizar o poder para fins próprios e não para o coletivo. E tem aquele que não tem a honestidade, mas tem a capacidade, que também não serve, que é o pior ainda, que ele vai trabalhar para fins ilícitos e não seria uma novidade nenhuma dizer que isso acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Então, mas assim, não fugindo da pergunta, se eu te falasse assim, né, doutor Moraes, eu quero naquele momento eu queria, sei lá, por algum motivo, eu estaria mentindo. A situação foi a seguinte: um político na época, meu pai, a gente é família humilde, tá? Meu pai é vendedor, minha mãe professora, minha história aí é bem, tudo muito sofrido, tudo muito sofrido, tudo, desde o início dos estudos até uns anos atrás, tudo muito trabalhoso para conseguir, para conquistar. E a gente eu nunca tive assim uma pessoa que pudesse, o que estás precisando? Claro que eu tive uma boa educação, isso daí foi o meu principal. Tive uma boa base, recebi bons princípios, beleza. Mas eu me recordo que o meu pai, um imóvel que ele tem, passava uma rua no meio, uma rua pública, que inclusive vai ter uma audiência depois de amanhã sobre envolvendo esses fatos. E é uma rua que está no plano diretor. A nossa lei orgânica diz que toda rua que está inserida no plano diretor é uma rua pública. Rua pública pode-se passar
décadas, centenas de anos, que ela nunca vai ser incorporada ao teu patrimônio, bens públicos, sempre vai ser do município, do Estado da União, nesse caso do município. Então, se a gente não respeitar aquela rua no futuro, se fizer alguma edificação ali, só baixa uma notificação que tem que demolir. E a gente queria resolver isso. Na época, nem advogado era. E o meu pai contratou um advogado, fez um requerimento, dizendo que aquela rua, provando que estava no plano diretor, e que precisava dessa rua colocar o nome e a prefeitura tratá-la como rua. E, na época, um político, um vereador, foi até meu pai e disse, não, isso aqui até o prefeito faz. Que ele era muito ligado ao prefeito, mas eu vou querer um lote. Eu vou querer que tu me dê um lote para eu conseguir fazer isso para ti. E meu pai não aceitou, nossa família não aceitou. E até então nem imaginava, tá? Não passava nem na minha cabeça de política. Não imaginava, não passava. E só reforçou aquilo que eu sempre já tinha, né? Preconceito. Preconceito. E isso mais um bandido que está ocupando um cargo para prejudicar pessoas visando o fim próprio, não no coletivo. E aquilo ali me gerou uma revolta muito grande. Muito, muito grande. Que é de ver, poxa, como a sociedade está refém de pessoas que ocupam cargos que era, ao invés de estar fazendo um trabalho bacana, ela ocupar esse trabalho para se enriquecer. Sim, mano. Para se prejudicar. E aquilo dali, para mim, no primeiro momento, eu estava cursando ainda Direito, e aquilo dali eu nunca consegui digerir, não consigo digerir até hoje, essa situação, porque seria muito mais fácil a gente ter aceitado, cedido e dar esse lote. Por exemplo, é uma ação judicial que eu estou fazendo desde 2019, a instrução vai ser depois da manhã. Olha quantos anos se passou. Está fazendo aí 4 anos. Mas daí qual o objeto da ação? O objeto é o judiciário reconhecer que ela é uma rua, porque mesmo com ela estando no plano diretora, o município diz que não é, na época. Mas por quê? Porque nós não demos um lote. Porque nós não demos. Já viste uma decisão administrativa arquivada sem decisão? O requerimento do meu pai foi arquivado sem uma decisão administrativa. E achou o requerimento? Está lá. A gente utilizou, inclusive, no processo, mas está lá arquivado, foi arquivado sem uma decisão administrativa. É bem típico de cidade pequena isso. Sim. São João Batista paga, se eu não me engano, aproximadamente R$20 mil de uma associação, a Granf Polis, que ela dá assessoria jurídica, presta vários tipos de assessoria para os prefeitos das cidades, para numa situação dessa ele pede, olha, eu estou numa situação aqui, o que eu tenho que fazer? O advogado de lá, totalmente desconhecido daqui, não conhecia minha família, até porque a gente nunca teve envolvimento com questão partidária, nunca. E ele disse, não, realmente aqui tem que ser colocado o nome da rua, mas foi ignorado, o parecer dele foi ignorado e foi arquivado e ponto. Tá, mas daí, mesmo tendo os procuradores, o município ainda tem assessoria jurídica que paga 20 mil por mês? Tem uma assessoria. Tem uma assessoria que assim, eu vejo até como positiva. Ela presta bastante serviço para a cidade. Não presta só assessoria, dúvidas, questão de estudos, engenheiros. Então, ela é... Mas é um escritório de advocacia. Tem lá um advogado, tem vários advogados, tem engenheiros que eles prestam essa consultoria se solicitados pelo município. Cara, mas que faz bacana, parte. Né? Mas Não, isso me chama a atenção porque, enquanto operador de direito, eu sempre tento buscar alguns meios de aumentar o meu ativo no escritório. Mas isso, eu confesso a ti, foi algo que nunca me passou pela cabeça, tá? De criar uma metodologia para vender um trabalho de assessoria para o município. Não, exatamente. E o município... Porque, 20 mil por mês, mano. A administração pública, ela é... muitas nuances, muitos detalhes, que se errar ali é nulidade. Enfim, tem bastante questões. E justamente sobre essa questão, eles encaminharam para lá. Olha, a questão aqui do requerimento, eles estão com a razão? Não, eles têm que fazer, isso aqui não pode ficar dessa situação. Mas foi arquivado, sem nenhuma decisão. E na época, estudante de Direito,
Porque a gente sempre vê, enquanto não exerce a prática, a gente acha tudo muito lindo, né? Sim. A legislação, poxa, que bacana, né? Cumprir a legislação, cumprir os princípios da administração pública, moralidade. Meu Deus do céu! Transparência. 3 dias falando só de moralidade, transparência, que bacana idoneidade. isso daí, que bacana. Eu pensava, poxa, que legal, que como os princípios norteadores da administração pública, como é importante, que bacana. Aí tu vai ver na prática, por exemplo, a experiência que eu tive, a experiência foi de um corrupto pedindo propina para uma família humilde que queria regularizar uma situação. Só que eu encaro isso como uma qualidade que a injustiça, eu tenho um ponto que é o seguinte, eu não posso nem cobrar, só que eu quero ver justiça, eu quero resolver aquela questão. Como citasse uma questão, às vezes a gente pega casos que a gente trabalha até pro bono, porque aquilo te tocou. Sim, até nós temos um projeto no escritório, ia fazer 3 anos. E daí, esse ano de 2023, como aumentou muito as demandas, né? Daí acabei não conseguindo mais. Mas até dezembro do ano passado, uma vez por mês, eu fazia um pro bono. Olha só, bacana. E era muito legal. E assim, eu vejo uma repercussão muito bacana. A primeira é que é um cliente que não te conhecia e vai conhecer. E vai falar bem do escritório. Sim. E como o meu cliente ele é muito hipossuficiente e o cliente que precisa de advogado pro bono ele é hipossuficiente, não raras vezes eu prestava o serviço, em regra, no direito de família, mas vinha um auxílio-doença, vinha um LOAS também com o cliente da família, né? Exato. Mas também como uma função social do escritório, uma vez por mês, atender um cliente ali pro bono que, porra, eu cheguei a receber R$140, cara. Imagina. Então, assim, R$140, mano, para conversar, trocar ideia. Teve um processo que daí naquele dia a doutora Maria Augusta ela foi generosa. Foi o mais caro que eu ganhei. Eu tive 4 audiências, perto de mais de 10 conversas, cara, com o cliente, e deram 6 filhos. Eu não me recordo bem da situação de quantos filhos mas o autor eu lembro bem, mas era uma galera de filhos. Sim. E daí a doutora Maria Augusta ela deu o limite máximo da tabela multiplicado por 2. Só que assim, o máximo é 800, multiplicado por 2 é 1.600. E hoje um divórcio, se tiver 3, 4 filhos, tu não vai fazer por menos de 10 mil, né? Então, é uma situação que o que tu ganha comparado ao que tu iria ganhar, se tu olhar só com viés econômico, tu não faz. Sim. E daí vem a função social gente enquanto operador do direito, né? Exato. E essa questão ali, daí aconteceu essa revolta comigo, né? Daquela questão daquele vereador, né? Daquele mandato, fazer aquilo. E me causou revolta. E eu comecei a reclamar, só ficava reclamando. Não existe, por exemplo, e vai ficar por isso mesmo. E eu vi a angústia dos meus pais. E aquilo ali começou... Eu pensei assim, quer saber? Lá no ano de 2019, isso. Já advogado formado. Já formado. Pra tacar-lhe o pau na barraca. Já tinha ingressado com uma ação judicial. Só que eu não era um cara... Por exemplo, eu não me atribuo hoje como um cara conhecido, não. Mas a gente vai conquistando, caralho, a gente vai, assim, mas eu via lá naquela época, poxa, um cara recém-formado, eu pensei, quer saber? Eu vou ser candidato a vereador. Para ensinar aquele cara como é que se faz política. Eu pensei nisso. Na hora foi o seguinte, poxa, eu só estou reclamando, por que eu não vou fazer a minha parte? Eu pensei nisso. Na hora, assim, só estás reclamando, por que tu não entra lá? E eu pensei, poxa, mas que eu vou entrar, cara, mas com que apoio? Quem é o Gustavo Green? Para ser político, a gente vê pessoas gastando R$100 mil e não consegue ser vereador. A gente via isso. Aí eu comecei assim a pensar, macho. Aí ano que vem eu acho bacana o papel do advogado na política, que eu consegui, porque o vereador, o que é? O papel dele é fiscalizar e legislar. Criar leis dentro da atribuição dele. Ele não consegue criar todo tipo de lei, mas ele consegue fazer muitas leis. Mas como que ele vai fazer uma lei, sendo que ele não sabe nem o que é um artigo, um parágrafo? Sim, por isso eu penso imprescindível ter... A Constituição. Cara, assim...
me corrija se eu estiver errado, mas eu cheguei já no contexto da minha ignorância, né? Nunca fui muito fã de ciência política, em que pese ser advogado, né? Mas uma atribuição que eu penso que seria quase indispensável para um político é, cara, um ensino médio ou superior, mano. Eu vou te falar que... Assim, cara, se então tivesse um ensino médio... Posso estar equivocado no meu discurso e não tenho conhecimento técnico para tanto, e por isso quero justificar aqui que não é um... Não estou dizendo isso de uma maneira absoluta, mas dentro do conhecimento que tenho, né, olhando assim meio de fora, não sou muito envolvido com a política, eu penso no meu coração, cara, pelo menos um ensino médio completo ou um ensino superior. Porque daí tu já vai ter, dentro da grade de um ensino superior, algumas matérias de direito, o que vai te dar não o subsídio necessário, mas o mínimo, pelo menos, né, cara? O mínimo do mínimo. Vamos pegar aqui em São João Batista, o vereador não tem assessor. Ele tem um assessor para os 11, mas o assessor da Câmara é indicado pelo presidente da Câmara. Então, é natural que o assessor ele vai dar mais preferência para o presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara que pode demitir ele. Né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Tu és um vereador de oposição ao presidente da Câmara. E tem uma situação que não é o caso de São João Batista, né? Que o caso dos assessores ali são nota 10. Mas elas não conseguem atender tudo, abraçar tudo. Aí tu és um vereador que queres propor um projeto de lei que tu não consegue nem interpretar um texto. Ou tu és um vereador que chegou um projeto em regime de urgência, tu tens que analisar ali. Poxa, mas eu estou lendo, mas eu não estou entendendo o que é esse projeto. E o teu voto vai repercutir na vida dos batistenses. Então é muito sério isso. Cara, chega a arrepiar. É muito sério. Chega a arrepiar. Eu não tô defendendo que o vereador tem que ser advogado. Mas tem que ter noção mínima. E o que a gente vê na prática, né? É muitos que não têm nenhum ensino médio. Não é desmerecer eles. Hipótese não é desmerecer. Tem sabedoria, mas daí vem aquele ponto que tu falou, né? Não adianta tu ser só honesto, né? Exato, tem que ter capacidade. E olha como é loucura. E muitas das vezes a pessoa que vai falar isso, essas pessoas dizem, não, mas tu estás sendo arrogante, o que adianta ter diploma e não ser... É um argumento que eu não concordo, porque tem que ter um pouco de capacidade. Sim. A gente está falando de IPTU, que todo ano nós temos que pagar, é o vereador que decide se vai aumentar ou não. A questão da água, a questão de mais burocracia, por exemplo, que citasse, que estás colocando uma corretora de imóveis, um empreendimento que visa imóveis. Hoje na nossa cidade, tu vais tirar uma consulta de viabilidade para ver se tu vais construir. Aquilo, tanto de burocracia, já passou na mão de vereadores que aprovaram aquela regra. Que hoje eu sou um vereador que defendo quanto menos burocracia, melhor. Para o empreendedor, vamos gerar riqueza na cidade. Mas quem quer investir numa cidade como São João Batista, que é burocrática, com impostos altos, só que um vereador que não tem um mínimo de ideia vai ter capacidade para entender isso daí, vai ter capacidade técnica para identificar na legislação e conseguir arrumar essa legislação? Não vai. Não vai. Então, o que me ajudou daí, a advocacia me ajudou nisso. E na minha campanha, o que me ajudou muito, por exemplo, a minha campanha foi a campanha, eu acredito, a mais barata de todas, que eu gastei R$2.500 com... Paguei R$500 de santinho, R$2.000 foi com marketing, propagandinha, que, claro, se eu tivesse na época mais condições, hoje investiria mais. Mas também não tanto como eles colocam, né? Nem tem essa capacidade financeira para isso. Mas o que foi? Eu vi aqui na prefeitura, vamos supor, o Moraes é o prefeito. Pô, o irmão do Moraes é o secretário de obras. O teu filho é o secretário de educação. O teu tio é o diretor daquela escola. É normal, era normal em São João Batista, que a lei federal ela é omissa quanto à questão do nepotismo, ela proíbe determinadas situações, só que o STF entendeu que cargo político, que é cargo de direção, pode, em razão da omissão da lei federal. E o vereador ele não pode ir contra uma lei federal, mas ele pode criar uma legislação municipal
para suprir uma lacuna da lei federal. Ele não pode ir contra, mas ele pode legislar para... Tu não fez isso, rapaz. Ô, lenha na fogueira, meu Deus do céu. Começou na rua, terminou na prefeitura, né, meu? O que eu fiz? Meu Deus, criou uma rua na prefeitura, dividiu norte e sul. O que eu fiz? Aí eu pensei, poxa, eu já com a intenção de ser vereador. E também eu queria oferecer, por que a pessoa vai votar no Gustavo? Não, eu tenho a oferecer, eu tenho essas ideias. Foi onde que eu conheci um vereador, me aproximei e disse aqui, eu tenho esse projeto aqui. Tu tens coragem, primeiro, e as tuas ideias compactuam com essa daqui, de ver mais moralidade na prefeitura, que eu encaro como uma imoralidade de prefeito contratar familiares para ocupar ali o espaço público. Cara, eu não vejo isso como bacana. Fica feio, né? Dá um mau exemplo. E o político ele tem que dar bom exemplo. A gente tem que moralizar a política. Eu disse, tu acredita nisso? Acredito e coloco. E passou essa legislação, passou porque era ano eleitoral. Cara, passou. E não foi só essa. Eu coloquei um projeto, creche. Como é que funcionava? Havia ali... Não existia transparência, ou seja, tu és o responsável ali, se eu furasse a fila e colocasse aquela pessoa ali, ele pode conseguir votos para mim, então eu vou colocar ali a filha dele na frente porque ele vai ser um cabo eleitoral meu. Infelizmente, era assim que funcionava. Não existia transparência. Tu via lá o teu protocolo de creche, quantas ações de creche que a gente fez, né? A gente via lá o protocolo, aí o cliente dizia assim, o meu vizinho... Eu coloquei muito mais tempo, meu vizinho foi lá, conseguiu, ou meu conhecido meu foi lá, protocolou bem depois de mim e já conseguiu a vaga. E eu não. Ele não conseguia consultar. O que eu fiz? Apresentei o projeto de lei de transparência na fila. A prefeitura tem que disponibilizar a lista. Se abrir aqui o site da transparência do município, vai estar ali as vagas. Hoje é possível verificar e a própria população, os interessados é que fiscalizam. E é didático? Didático. E a população realmente vai lá, fiscaliza, olha? Demais. Que bacana. Demais. Muito. Então, acabou essa dúvida em razão de um projeto de lei que foi aprovado. Aí, depois, eu criei vários outros, depois de transparência, de entrega de casa popular, que não tinha. Estou colocando um agora para estagiário ser contratado através de processo seletivo, porque também... Bem melhor, né? Porque senão daí vem os parentes novamente. De novo. Então, Mas aí, o que veio essa... Né? Por que eu decidi para a política? Em razão dessa revolta. E hoje eu sou um cara ali dentro que... Claro que eu não sou perfeito, longe de ser perfeito, tenho as minhas imperfeições, os meus defeitos, mas eu quero moralizar. O meu objetivo principal hoje estar na política é moralizar. Não entrei na política para divulgar meu nome na advocacia, não foi a minha intenção, isso é consequência, mas não foi como intenção dizer assim, eu vou entrar na advocacia, eu vou entrar na política que vai alavancar meu nome na profissão. Foi em razão dessa vontade de fazer justiça. Dizer que uma vez conversava com um amigo meu a respeito da política e do advogado. Uhum. E o advogado, quando ele escolhe um lado, ele tem muitos ônus. Assim. E tu tá na política, tu tem que escolher um lado. Uhum. Então, a balança, cara, ela fica delicada. Muito. Quando tu entra pra política, porque tu vai ter a pessoa que te ama e vai ter a pessoa que te odeia. Com certeza. E quando tu não tá na política, tu não tá nesse fronte de pessoas te odiando e pessoas te amando. Tu tá neutro aqui no escritório, aonde se a pessoa disser que é de tal partido, beleza, apoio. Dizer que é do outro, beleza, apoio também. E outra, problema não. Como eu sou aqui na cidade, tem 2 partidos tradicionais. E eu não me enquadro em nenhum deles ainda. E bato nos 2. Meu Deus, do Mas jeito que o diabo gosta, exato. Então, tá louco. É uma questão... Mas, assim, isso me faz ficar bem comigo mesmo. Então, eu tô... Aquilo que eu tive lá na campanha, que eu apresentei esses projetos, todas essas ideias não mudaram. E o que me faz mais feliz é de não ser um covarde. Que o advogado não pode ser covarde também. Uhum. Se tu for o advogado covarde, ele não consegue prosperar. Ele não consegue ir para frente naquilo que ele acredita, porque tu vai sofrer entrave, é natural. E eu decidi isso, que eu também não poderia ser um covarde na política. Porque tu estás enfrentando um sistema, que é como se eu falo uma analogia, uma correnteza. Pô, tá tudo indo nessa direção. Aí chega um cara... Não, mas peraí, que vai querer nadar contra, tu vai encontrar muito desafio.
Muito problema. Muito, 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 muito mesmo. Mas, e eu não estou dizendo que eu sou o cara, o salvador, mas a gente tem que encontrar na política pessoas que querem mudar isso. Sim. E tive esse êxito. Não esperava. Tinha gente que dizia assim, Gustavo, tu vais fazer o número do teu pé, o calço 41. Tu vais fazer 40 e poucos votos. Então, beleza, fazer o quê? Mas eu estou pondo ali, estou deixando para a população uma opção, um cara que não é partidário, que quer fazer diferença lá no meio. E deu certo. Deu certo em razão desses projetos de leis que eu encaminhei, que foram aprovados e teve meu nome em ascensão. E vem a questão do salário de vereador, né? Que em razão de uma moralização da política, eu decidi renunciar ao meu salário. Sim, até essa era uma das perguntas. Uma das perguntas ali no final, né? Que até daria para a gente aí adiantar ela, né? Mas até fiz aqui abri um parênteses aqui para não esquecer de falar algo que está muito vivo no meu coração porque aconteceu hoje de manhã. Tu falava de imoralidade, né? E que isso às vezes está enraizado no coração do sistema, né? E daí tu acaba se querendo ser exceção, travando alguns embates, porque funciona desta maneira. E daí tu querer mudar, tu querer transformar essa realidade em algo que é o sonho, né? Algo que no coração do mundo todo mundo quer. Todo mundo pensa numa política honesta, uma política igualitária, uma política do bem, uma política de realmente de pessoas se ajudando em prol de todos, de um bem comum, né? Sim. Uma ideia coletiva de política de todo mundo se ajudar em prol do bem de todos, né? É o coletivo sobre a situação do individual. Mas isso meio que soa meio utópico. Porque quando tu chega lá... Muito utópico. É surreal. Posso te dar um negócio. exemplo que está queimando agora, assim, está a 1000? Teve um ex-assessor, um ex-funcionário, e olha como que, tu citasse o exemplo, eu como advogado na política, pode gerar um efeito negativo. Porra, tá doido, cara. Porque aquele que me ama, beleza, mas aquele que me odeia... Já era, mano. Profundamente. Perdeu o Playboy. E nada pessoal. Eu vou te falar um exemplo que não é nada pessoal. Eu nunca quis utilizar a política para atingir alguém. Por quê? Eu sofri, eu sei o que é ser perseguido. Eu sei o que é ter um pai e ver um pai e a mãe ali sofrendo com isso. Sofrendo. E eu sofri junto com eles. Então, eu luto para que isso não aconteça. Então, eu nunca vou querer perseguir alguém. Só que existe a diferença de tu perseguir e existe a diferença de tu querer fazer o que é o correto. Então, por exemplo, um corrupto não pode se sentir perseguido por mim, porque ele está fazendo o que é errado e ele tem que estar longe da vida pública. É o meu ponto. Uma questão. Um ex-assessor da prefeitura trabalhou, era braço direito do prefeito, citou vários casos de corrupção na Câmara, entregou um dossiê, uma série de denúncias, e o papel do vereador, primeiro, é fiscalizar. Ele tem que fiscalizar os atos do executivo. Ponto. E segundo, legislar. Esse é o papel dele. Quando um cliente te contrata, tu vais ter que fazer o teu serviço, correto? O vereador é um funcionário, que é um funcionário do povo, que tem muitas responsabilidades e ele tem que fazer o seu papel, fiscalizar e legislar. Eu tenho isso para mim muito certo, muito concreto. Veio essa denúncia, citando várias situações. O que eu fiz? Bom, o vereador tem várias ferramentas de fiscalização e uma delas é abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Como a gente está vendo lá em Brasília, né? O que dá para fazer? Quebra de dados bancários, dá para ouvir eles, dá para chamar testemunhas, dá para fazer uma série de atos para a gente investigar isso daí. Não estou querendo dizer que aquela pessoa já é responsável, mas tem que fiscalizar. Aí o que tu vê, né? O que tu espera de um vereador que o papel dele é fiscalizar? Não, todos os vereadores vão querer abrir uma CPI, correto? Só eu assinei, fiz um requerimento e assinei, e eu precisava, a nossa lei diz que tem que ter 1/3 dos vereadores para abrir uma CPI. 1/3 de 11 dá 3 e algum quebrado que chega ao 4. Então a gente precisa de 4 vereadores para abrir uma CPI. Se não tiver 4 vereadores, essa CPI não é aberta.
Aí eu fiz um requerimento, fiz o pedido, falei isso na tribuna, eu disse, olha, está aqui o meu nome, eu preciso de mais 3 vereadores que se sentirem tocados, vamos investigar e fiscalizar. Só eu assinei. Já passou mais de 2 semanas. Só a minha assinatura, doutor Clamar. Só. Mas por que os outros vereadores não investigam? Porque um dos empresários é dono de uma rádio aqui da cidade. E o político tem medo, né, de rádio. O político. Hoje eu travo uma guerra mundial com uma rádio aí, eu não tenho nada pessoal com ele. Só quero investigar. Eu só quero ver uma denúncia grave que envolvia milhões de reais e quero investigar. E sou mal falado por essa turma. Criei muitas inimizades, mas não é nada pessoal. É o meu trabalho fiscalizar. Só que por que só eu tive aquela coragem? Porque o vereador que for lá colocar o nome dele já não vai ser aceito por essa pessoa. E essa pessoa é dona de uma rádio. Ou seja, visando politicamente, aquele político profissional, não, jamais eu vou me meter aqui. Jamais eu vou... Mas essa não é uma questão que o Ministério Público não poderia entrar no contexto para facilitar também a tua vida nessa situação? Também existe uma denúncia... Porque, já existe então? Já existe, só que a gente vê uma morosidade, que claro, tem vários casos. O Tribunal de Contas foi acionado, só que imagina o Tribunal de Contas de Santa Catarina analisar um caso específico, demora, e a gente quer respostas rápidas. Um exemplo assim... tranquilo que eu poderia dar, que aconteceu lá, que o ex-assessor explicou para a gente. Uma empreiteira ia lá arrumar uma rua, era uma rua que tinha que arrumar 500 metros quadrados, mas a prefeitura pagava 5 mil metros quadrados, como se ela tivesse arrumado 5 mil metros quadrados. E não ia nenhum fiscal lá da prefeitura verificar. Eles simplesmente pagavam. Assim, uma coisa tão boba, mas que é dinheiro público nosso, que hoje a gente vê lá na saúde, vê em infraestrutura precária, nossa cidade toda suja, poste queimado, que era dinheiro que poderia estar sendo investido ali, mas não é. E foi onde que eu quis cobrar respostas. Aí o que seria mais fácil? O vereador fica quieto, tu vais comprar uma briga dessa para quê? Só que vem nessa questão, não consigo, não dá, e às vezes, claro, eu sou prejudicado em razão disso daí. Mas eu quero desempenhar o meu papel. Tu é colocado no fogo, é queimado vivo. Não posso, tenho medo daqui a pouco, mas escolhi ser isso, né? Sim. De estar nessa transição. Às vezes eu fico pensando, como é que um vereador consegue ficar 30 anos? Porque eu já estou há 2 anos e 8 meses, já não aguento mais. E como é que um cara consegue ficar 30 anos? Claro, se tu não tiver posição, se tu deixar tudo isso, banho-maria... tu se aposenta nessa vida. Mas o cara que entra e dizer, não, isso daqui é errado, e detalhe, o errado é errado, E pronto. o detalhe que, não sei se acontece, é uma suposição, né, analógica, né? Todo mundo ganha daí. Exato, exatamente. Todo mundo ganha daí. A única questão que eu vejo como positiva, que dá para enquadrar na advocacia, é que a pessoa vê se, o Gustavo é o único, claro, aquele que acredita nas minhas ideias, né? Que realmente diz, não, o papel do vereador fiscalizar, que concorda, ele vai dizer assim, o cara não se corrompeu. E eu não vou querer um advogado que possa se corromper. Muitas pessoas têm medo disso, né? De advogado que possa se corromper, que possa se vender. Uma das preocupações do cliente é essa. Ele vai dizer, não, o Gustavo está abrindo mão de tudo da vida dele, da paz dele, por defender aquilo que ele acredita. E eu acho que ali já está um exemplo que, se ele pegar o meu caso, ele não vai se vender, é uma pessoa confiável. Eu acredito que essa imagem eu passo. Bacana. Essa imagem eu passo. E é uma imagem que se enraiga, tá? É. E que daí ela não tem preço, ela tem valor, cara. Exato. E daí esse valor é inestimável, que aumenta o valor do seu trabalho. Exato. É isso e, consequentemente, o preço, né? Que eu vejo como positivo. O que eu consigo extrair como positivo. Sim. É isso. Fora disso, não vejo como uma outra situação, não. Mas, enfim, né? Mas é bacana te ouvir, tá, Gustavo Green, e ouvir o quanto é bom a gente superar os nossos medos e encarar de verdade. Exatamente. A situação dos desafios, né, que o nosso coração nos impulsionou, né, a iniciar lá atrás, né? É verdade. E já se vai mais de 2 anos e meio, quase 3, né? Eu sempre tenho comigo que Deus não vai te dar um fardo que tu não consiga carregar. Sim. Hoje, se a gente está no posto que a gente está,
claro, que eu tenho esse meu desafio, tu tens o teu, que é um fardo também, e a gente tem que encarar como se a gente, se Deus permitiu a gente estar fazendo isso, fazendo bem para as pessoas, é porque a gente consegue suportar esse fardo, a gente consegue carregar. Porque, claro, já veio vontade de desistir, já veio vontade de renunciar, já muitas pessoas dizem, cara, que adianta tu tá aí brigando aí e... Por vezes até a família, né, Gustavo? Não, exatamente. A minha família, graças a Deus, me apoia muito mais. Eu vejo, sim, que eles dizem, pô, cara, até onde tu vais? Só que eu acredito que o ponto que eu tô levando é o seguinte, é possível tu ser honesto na política, é possível tu entrar e não se sujar, é possível. Ah, é difícil mudar o sistema? Eu não vou conseguir mudar, mas o sistema não me mudou. Porra, agora tu fosse animal, hein, mano? Mas isso Eu não mudo o sistema, mas eu não... Pô, aí ficou massa. Eu não me vejo em reeleição, eu não penso eu seguindo uma carreira política profissional, não me vejo, mas espero que na nossa cidade possam, né, crescer e surgir pessoas que têm esse mesmo pensamento, essa mesma ideologia. Mas eu tô bem otimista com relação à política, tá, Gustavo Green? Porque eu lembro de 2 políticas atrás. Vamos botar aí 2 políticas atrás, a antepenúltima, aonde se falava de uma maneira muito aberta sobre ilícito, se falava muito aberta sobre comprar votos, se falava de uma maneira muito aberta sobre situações por baixo do pano que estavam acontecendo para levar à eleição. Na última política, cara, se a pessoa ela não te conhecia e tu abria um diálogo para falar a respeito de licitude, já ficava esperto. Tá gravando. Então, assim, a gente tem percebido um cuidado maior daquele que trabalha com a ilicitude, porque ele sabe que o político desonesto, ele vai ser, de alguma maneira, excluído de algum lugar e não vai colher frutos como era lá... Concordo. Talvez um pouco de exagero da minha parte dizer a velha política, mas assim, eu percebo uma mudança. E uma mudança até no discurso. Alguns que fazem ou praticam algum ilícito têm medo de falar. Antigamente, não, se vangloriavam, cara. Se vangloriavam, dava risada e tacava-lhe o pau. E hoje já não. Exatamente. Contigo, Gustavo Green. Tu acha que alguém vai conversar sobre irregularidade contigo? Exato. Se fosse 5 anos atrás, dava risada. Exato. Não, e aproveitando Contava o gancho, piada. E olha assim como a questão ela é tão crucial, como existe uma doença enraizada no campo político, que a própria sociedade, às vezes, ela se coloca numa situação de tão desespero que eu, por exemplo, peguei um caso da pessoa dizendo, olha, Gustavo, eu tenho aqui uma rua, um caso até similar com a do meu pai. Só que ela não estava no plano diretor, só que era uma rua estratégica para a cidade que o prefeito pode, ali se tiver um estudo, desapropriar uma área e abrir uma nova rua para atender o interesse público. Só que, consequentemente, o particular também vai ser atendido ali porque da valorização do imóvel, ele depois consegue vender com facilidade, consegue fazer desmembramento. Mas se o interesse público é maior que isso, tem que ser visto o interesse público e ponto. O que o particular propôs para mim? Gustavo, eu vi que tinha interesse público e ele disse assim, Gustavo, se tu conseguir, eu te dou um lote. Ele mesmo falou isso. Eu disse, irmão, eu vou te ajudar, mas não repete isso para mim, porque é a minha função de estar ali. Eu encaro que uma das funções é representar o povo. Eu estou vendo que isso aqui é uma causa que é interesse público. Tu não tens de dar nada para ninguém. Nada. Ponto. E fui, não deu certo, porque ali era uma área que não tinha como fazer uma rua, mas eu fiquei pensando, poxa, por que essa pessoa veio até mim e falou aquilo? É porque a nossa cultura, a política, ela é tão suja. Mas ela começa em casa, olha só, para não perder o gancho, né? Sim. Hoje de manhã eu tive um caso de um cliente, e daí os clientes, como regra, eles fazem um contato primeiro comigo, depois vai para a outra pessoa atender, e daí a gente faz uma pré-análise, né? Para que o assessor ou o advogado não fique perdendo tempo com uma ação não potencial. Daí eu já faço uma
uma triagem, né? Uma pré-triagem ali para ver se tem direito ou não tem. E se tem, a gente busca. Se não tem, mandamos nas redes sociais e segue a vida. E ele dizia, doutor, seguinte, cara, eu já estava há 3 anos trabalhando, não ganhava férias e pedindo. E daí eu fui falar com a situação do meu superior hierárquico que eu queria umas férias e ele disse para mim, não, tu faz o seguinte, dá uma gorjeta de 100 pila que eu consigo tuas férias no RH. E daí eu falei para o superior dele e fui demitido. Olha só. Isso e daí, acontece. qual que era a ideia dele? Entrar com uma ação indenizatória em razão desse contexto. Beleza. Cadê a prova de que ele te pediu 100 pila? Não, ele me falou. Não, mas tem alguma prova? Não, a prova é eu, ora. Quer prova melhor do que eu ter sido demitido, doutor? É verdade. Não, mas é que a gente vai ter que provar essa situação e o ônus é nosso. A gente é que vai ter que provar esse contexto que, primeiro, para te ganhar férias foi exigido 100 e depois que a demissão foi em razão disso. O que é mais difícil ainda provar, cara, porque a empresa ela não precisa de justificativa para te demitir. Ela só demite. Sim. Ela tem embasamento legal. Ela paga a multa para não precisar se justificar. Por que a empresa paga a multa? Para não se justificar. Acho que se tirasse a multa, daí teria que justificar. Mas como tem a multa, não tem justificativa nenhuma. Só demite. Né? E esse é um desafio da questão pública também. Mas eu quero chegar no ponto em que começa nas pequenas coisas dentro da empresa, dentro do lar e assim, sucessivamente, em pequenas coisas. Eu lembro que esses dias eu estava na situação da pracinha e daí a minha filha ela achou um rabicó e disse, pai, achei aqui um prendedor de cabelo, um rabicó. Eu disse, vai lá e deixa num banquinho onde é que tu achou. Olha só. E ela foi lá, largou no banquinho e foi embora. Claro. Então, são pequenas atitudes que a gente toma que, se somados ao longo do nosso dia, da semana, do mês, do ano, transformam a situação da sociedade. Concordo. Mas tem que começar pelos pequenininhos. Exato. E é como essa questão, antigamente, e a gente nem precisa ser muito antigo, como tu estavas dando o exemplo, era muito comum. Eu já vi, por exemplo, lá no hospital, uma pessoa lá com uma lista de espera de cirurgias, dizendo assim, olha, se... Eu fui, inclusive, com a minha mãe. Eu era adolescente e aquilo eu nunca consegui esquecer aquilo. Ela tinha que fazer uma cirurgia, fez o pedido, estava lá no hospital, e ele disse assim, olha, se eu for lá na tua casa, ele era um candidato a prefeito. Se tu me permitir for lá na tua casa para a gente conversar, eu te tiro daqui e coloco aqui, da última página para a primeira. O que seria a conversa dele? Com certeza era pedir voto. E só ia colocar se a pessoa votasse. E a minha mãe não permitiu isso, mesmo sendo carente, precisando. Só que, como a gente estava vendo, né? A questão estava pior, está melhorando. Como eu vejo ali, não pedi nada em troca daquele popular, atendi ele. Tá, eu tô bem otimista. Eu também vejo como positivo. Também vejo como positivo. Muita coisa a melhorar, sem sombra de dúvida, mas já estamos no caminho certo. Com certeza. Estamos no caminho certo. certo. Com certeza. Ô, Gustavo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora. Porra, 5 minutos, mano. Ah, é? Porra, 1h30, velho. É mesmo? Ô, passar rapidinho, tá? Não, mas vamos... A gente fala pra caramba, né? Vamos pro tema central. Aqui o objetivo aqui do nosso diálogo, acabamos criando um discurso aí bacana, produtivo, penso. Sim. Mas a ideia aqui era a gente discursar no seguinte sentido, né? A importância, né, do advogado tá na mídia e tá aí envolvido com a situação de algum tipo de atividade sem fins lucrativos, algum tipo de associação. Qual a importância do advogado estar nesse meio? E por que pensei nesse diálogo contigo, né? Porque eu vejo que tu, na medida do possível, tá na rádio, na medida do possível tá em alguma instituição, na medida do possível tá numa igreja, se envolveu com a situação da política. E tem uma certa importância para o advogado esse contexto, já que tu vivencia, o doutor Gustavo Green? Tem a questão
pessoal do advogado para angariar cliente, claro. Mas também tem a questão que aquilo, se tu faz aquilo que tu ama, que igual nós aqui é a advocacia, que principalmente ajudar pessoas, né? Se tu és um cara que, eu sempre digo, para tu ser advogado, tu não pode ser egoísta. Se tu és um cara que só pensa em ti, uma pessoa que sempre pensasse em ti, que nunca tivesse uma empatia pelo próximo, tu pode até ser advogado, mas eu acredito que tu não vai ser feliz naquela tua profissão. Oh, aí tu ganha meu coração, mano. Aí tu ganha meu coração, cara. Mas é que eu penso, frase animal, mano. Exato, porque... E esse é o exato retrato da advocacia, Gustavo. Exato, porque tu vais pegar cara, ali parece que sabe quando dá aquele frio no coração, mano? Exato, tu vais pegar ali uma causa. Se tu não acredita no teu cliente, se tu não acredita naquilo, se tu não tens amor pelo aquilo que tu estás fazendo, se tu não tens aquela busca pela justiça, se aquilo ali não está te motivando, tu não vais conseguir crescer, tu não vais conseguir fazer aquilo ali com amor. E a partir do momento que tu não faz com amor, tu não faz com aquela vontade, geralmente fica um trabalho mal feito, aquilo te desmotiva e tu não consegue crescer. E a pessoa que é egoísta, principalmente o advogado, porque outras profissões a pessoa pode ser egoísta que vai conseguir trabalhar, mas o advogado está trabalhando em prol da pessoa, dos direitos dela. Se tu for uma pessoa que é egoísta e só pensa em ti, eu tenho certeza que tu não vai ficar muito nesse ramo, ou tu vai ser um advogado mal-sucedido ou infeliz. Vai, cara. Porque tu não vais conseguir... A pessoa Exato. que tu tá trabalhando, ela sente a situação Sente. da empatia. Sente. E o que isso envolve num trabalho social, fazer um trabalho voluntário? Por exemplo, eu faço lá na Câmara. Muitas pessoas falam, pô, como é que tu consegue doar teu salário? Eu estou com um propósito diferente. Aquilo para mim faz bem ajudar as pessoas com uma doação para uma entidade. Caralho, tu doa todo o teu salário para entidade, porra? Dou. Meu Deus do céu, não. Tu é um... E faço comprovação. Cara, Eu fiz até 2022, final do ano vou fazer 2023. Não fico com R$1 do meu salário. Cara, que bacana, mano. Não sou um cara que tem condições, né? Que eu tenho até um testemunho que quando abri meu escritório, mal tinha dinheiro para pagar o aluguel da sala e fiz a doação do salário. E Deus nunca permitiu que eu passasse dificuldade financeira. Eu atribuo isso a esse ato. Mas isso, uma pessoa que é egoísta ou que não tem empatia pelo próximo, eu não estou dizendo que, porra, advogado tem que doar o seu salário, mas para ele fazer um trabalho social, ele não vai conseguir, eu vou fazer isso para angariar cliente. Legal, porque tu também vai estar fazendo, mas tu não vais conseguir ficar por muito tempo fazendo isso. Não. Se tu és um cara que não pensa no próximo, se tu és um cara que tem uma vontade de ajudar o próximo, e se o advogado não tem essa vontade, essa aptidão, o que ele está fazendo? Né? É uma essência, isso tem que estar na base do advogado. E às vezes pode até inconscientemente, mas ele tem que ter isso. E eu acredito que o advogado que faz esse trabalho, que pretende ajudar, que faz causas pro bono, ou que presta uma assessoria, uma consultoria, às vezes, né, para uma pessoa carente, com dificuldade, ele, além dele pode estar conseguindo no futuro uma clientela, ele pode estar conseguindo contato, que é muito importante para o advogado ter contato, mas aquilo também está fazendo bem para ele. Pô, perfeito. Está fazendo muito bem. Porque, cara, não tem sensação melhor do que tu se sentir útil, do que tu fazer, como eu posso falar? Tu fazer aquela pessoa viver melhor. Principalmente aquelas pessoas hipossuficientes, cara, que a vida, né, não deu uma oportunidade, que estão lá passando trabalho e tu dizer, porra, eu fui uma bênção para aquela vida, eu fiz aquela pessoa ter uma vida melhor. Isso acontece bastante, principalmente no direito trabalhista, mas bem mais no previdenciário. No previdenciário é demais. Eu imagino. Quando tu deve demais. conseguir administrativo ou judicial, né? Tu vê a felicidade da pessoa. Porra, doutor, tô aposentado. Sim. Poxa, conseguiu luas. Aquilo ali, claro. E eu vou te dizer que vai bem nessa pegada, tá? A gente, quando pode aqui, cara, é visita no asilo, é visita bacana. Na situação de bacana. Instituições de dependente químico, é visita no hospital, é visita em loco. Temos o Antônio que uma vez por semana vai fazer visita em loco, e eu, na medida do possível, também sempre vou fazer visita em loco para estar lá presente. Bacana. Porque tu realmente
vê a realidade à frente dos teus olhos e quando tu vê à frente dos teus olhos, tu consegue transmitir isso para o processo e tornar cada vez mais real. É difícil, e te dá uma sensibilidade, né? Cara, maior, uma sensibilidade gigante. Que o juiz, como eu falei ali no início, ele deveria ter essa sensibilidade. Sim. Mais difícil. Eu cito um exemplo prático, cara. Tem muita ação de aposentadoria por tempo de contribuição que a gente pede para que seja reconhecido um período que a pessoa trabalhou com produto químico, cola, tinta e solvente. Quando tu entra com uma ação lá no Rio Grande do Sul e que tu pega um juiz que ele teve uma experiência com a indústria, ele reconhece a insalubridade. Quando tu entra no Rio Grande do Sul, e daí tem lá alguns TRFs que a gente conhece, os juízes, entrou lá, tem o comprovante de residência lá, entrou com a ação lá, a gente já entra com a ação sabendo a decisão. A gente entra com a ação aqui em Santa Catarina, onde os juízes são juízes já de uma outra condição social e etc., pessoas que já vêm de uma família nobre, não apontando o dedo para nenhum juiz, mas assim, a gente percebe que a improcedência se dá pela ausência do conhecimento do que é a realidade do sapateiro nos anos 90. Exato. Não sabe o que é cola, solvente, trabalhar na indústria com o pó pegando, mano. Concordo. Um barulhão que tu não consegue... Atrapalha até a vista o barulho. Tu imagina a pele, né, cara? O que faz por dentro do organismo. Verdade. O juiz não vê, não sabe. E olha, já teve instrução processual aqui, deu juntar foto de jornal, juntar vídeo e, cara... Sim. Improcedência. Do juiz tu vê que ele não conhece, entende, né? Não conhece. Não entende. Já fui conversar pessoalmente e tribunal... Tribunal não, os TRF da segundo grau e sem chance não vir as turmas, melhor dizendo. Mas vamos lá, se acendeu a hora, se tu me permite aí, Gustavo Green. Antes que eu esqueça. Um Benjamin aí. É sério? Tem presente? Cara, esse vinho é bom, mano. E eu não entendo, mas vou acreditar Gosta em de vinho? Gosto. Cara, esse Benjamin, pra mim, um dos melhores, tá? Suavezinho, poxa, gostoso, com um queijinho. Pá! Poxa, bacana. Obrigado. Meu agradecimento, cara. Um diálogo produtivo. E se tu puder mandar aí uma mensagem para essa galera nova que está aí um pouco intimidado de ir em loco, botar a cara a tapa, porque ficar no escritório é bom, mas ficar no escritório limita. Tem o advento da internet, tem o patrocinado Google Ads, tem o patrocinado Facebook Ads, que ajudou muito a advocacia. Sim. Hoje eu vou te dizer, não saio tanto quanto saí antigamente. Tá? A gente iniciou um projeto agora em janeiro de 2023, que eu não estou mais saindo tanto em loco, porque eu consigo mais cliente com o marketing digital do que estando nos lugares onde eu estava antes da pandemia e depois que passou ali um pouco a pandemia, em especial o ano de 2022. Mas é algo que sempre que tem a oportunidade, eu vou ou influencio as pessoas que estão comigo a ir, porque a gente tem muita indicação, cara. Tem muita indicação e daí vai aumentando o leque pela indicação, né? Claro. A indicação ainda é um carro, não digo carro-chefe. Hoje eu digo sem medo de errar, o carro-chefe é a internet, é um mar azul de cliente. Sim. Mas que a indicação ainda é, sobretudo, aquele que permite aquela conexão e que faz ter muita indicação. Né? Faz muito, tu trabalhou bem para o cliente, ele indica para o outro parente, para outra mente, amigo, vizinho, e é uma corrente que não para. Mas, em suma, se quiser aí mandar uma mensagem para a galera, qual câmera a gente pode falar, Lê? Para quem está iniciando? Para quem está iniciando. Bom, eu também sou um cara que não sou muito experiente, né, na advocacia, estou desde 2018 nessa área, mas é importante, sim, um advogado ele estar presente na sociedade, sim. Né, ele conhecer a nossa realidade. Isso até eu acho interessante, porque muitas pessoas ainda... Tu aproximar o advogado com a sociedade é algo bacana, é prazeroso também, principalmente nesses locais como asilo, né, ali no CREAS, ver aquelas crianças ali, conhecendo ali aquela realidade.
Enfim, vários pontos que traz ali uma experiência para saber como é que é na prática, né? Aquilo que tu estás lidando, aquilo que tu estás resolvendo. E a questão dos contatos, isso é muito importante também. Perfeito. A questão filantrópica, né? Fazer essa ajuda. Tudo isso, fazer o bem para uma pessoa, tu vais receber com certeza em troca. E o principal, né? De quem está começando é o amor pela advocacia, o amor por ajudar o próximo, o amor pela justiça. Tiver o amor pela justiça e o amor ao próximo, eu acredito que esse é o segredo da advocacia. Esse é o ponto, a partida, é a primeira marcha de iniciar. Grande Gustavo Green, sabe as palavras. Tiver isso, claro que não é nenhum advogado experiente que está falando isso, mas até o momento que eu vi, isso tem que ter para funcionar. Não, mas tem que ter para funcionar. Não tenho sombra de dúvida que tu está certo. Exato. E minhas últimas palavras? Pô, se quiser concluir, pode ficar à vontade. Não, pô, cara, parabenizar, tá? Te parabenizar aqui pelo teu espaço. Tô maravilhado pelo... né? Eu tô saindo daqui com já tinha uma percepção tua positiva. Tô mais ainda. Né? Tu és um cara acessível, um advogado, um jovem inteligente, que a gente vê aqui, cara, um escritório lindo, um cara para frente. Tô saindo daqui mais motivado, te ouvindo. Né? Cara, te ouvindo. E pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Tô saindo aqui mais motivado, cara. Essa tua iniciativa, esse teu trabalho de chamar outros advogados. A gente vê que muitos ainda colegas têm medo, né, do sucesso do outro advogado. Pois é, cara, eventualmente eu vejo um certo receio. O sol nasceu para todos e eu vejo que tu és um cara que, como tu falasse ali, pô, estás aí o momento que eu estou passando, mas se fosse um cara com um pensamento pequeno, não vou chamar o Gustavo, mas, pô, me chamasse, né, para agregar, isso daí eu vejo como positivo, cara. Uma pessoa que não é egoísta, né? Como aquele cara que... Não, só eu posso crescer, né? Eu acho que tu estás difundindo bem a advocacia aqui na cidade, levando aí também para outras cidades. E, cara, obrigado mesmo, tá? Quando eu falei que fiquei honrado com o teu convite, fiquei honrado mesmo. Eu que agradeço, cara. Porque tu já és um cara de sucesso, mas eu vejo ainda muito mais ainda. Muito mais sucesso está por vir aí, porque tu és... Para nós. Para nós. Tu és um cara que a gente vê que... para frente, que lida com os problemas sociais, que tenta fazer o melhor pelo seu cliente. E eu acho que é isso que a advocacia precisa, cara, desse tipo de profissional. Perfeito. Não aquele advogado, vamos supor, que não é acessível, daquele advogado que não pensa no cliente, mas como um advogado, como tu citaste, como tu és, eu acho que é isso que a advocacia merece. E mais uma vez, cara, parabéns e obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui contigo. A gente que agradece. Dá para falar nessa aqui tu me emocionou, cara. Obrigado. Não, Gustavo Green, esse é o cara representando aí mais bem a nossa advocacia lá na Câmara de Vereadores, tá? Obrigado. Certamente tu já recebeu vários elogios, mas fica aqui também registrado o meu elogio de quem conhecia um pouco e que hoje conheceu aí de uma maneira, diria um pouco mais intensa a situação entre os teus valores e tem aí hoje aqui um admirador pelo trabalho que tu fez, pela pessoa que tu é e é continuar nessa caminhada, né? Quero aqui deixar registrado meu agradecimento ao Gustavo Green e pedir aí para ti que tá me olhando. YouTube, programa na íntegra, história bacana aí do Gustavo Green, valores aí imprescindível para que não apenas nós advogados tenhamos, mas toda a sociedade tenha intrínseca no seu coração. Hoje falamos sobre valores, galera, sobre a importância do advogado se portar de uma maneira ética, sobre a importância de nós, enquanto pessoas, nos portarmos de uma maneira ética, termos valores, porque isso vai transformar a nossa sociedade cada vez para melhor. Então, se gostaram aí da situação do nosso discurso, peço carinhosamente para
clicar lá na situação do se inscrever, curtir ali o vídeo, mandar o link aí para a família, para o amigo, mandar no grupo, porque isso, para nós, faz muita diferença. Quando você curte, quando você vai lá e se inscreve na situação do nosso canal, o YouTube entende, o Instagram lá entende, as redes sociais onde está publicado o corte, entende que realmente está tendo a situação de uma importância. E daí nos mostra. E se a gente é mostrado, consequentemente, isso vai nos oportunizar a fazer cada vez mais e mais aí esses diálogos bacanas para enriquecer não só a advocacia, mas enriquecer você também aí, telespectador. Abraço forte e até a próxima.